Bom dia. Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Vamos para mais um projetinho. Deixa eu dar um pouquinho mais para trás. Então, hoje vamos bordar uma rosa, ok? Essa aqui é uma daqueles bordados que vocês gostam bastante, né? Vai ser uma peça inteira que eu vou estar mostrando para vocês, desde o bordado até a parte da costura, tá? E é uma coisa bem legal assim. Eu vou bordar a rosa primeiro, tá? No bastidor, no algodão cru, tudo normal. Depois eu vou transferir essa rosa para uma almofada, tá? Mas vou transferir no algodão cru mesmo, ok, meninas? Aí eu vou ensinar vocês a fazerem a almofada também, vai ser uma almofada quadrada, tá? Lembrando, meninas, que o risco sempre vai estar disponível lá no meu blog, ali na descrição do vídeo tem o endereço para vocês, tá? É só entrar lá e pegar, é gratuito, tá? Para vocês bordarem junto comigo. Essa rosa vai ser pintura em agulha, não vai ser contorno, tá? Tanto caule quanto folhas e flor, né? Então, espero que vocês gostem da aula. Também quero agradecer a todas vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão comentando, né? Pra gente é bem importante e eu fico bem feliz assim. Aí a gente sabe que está no caminho certo, ok? Então, para quem está chegando agora, para quem está ainda aprendendo pintura em agulha, então, assim, vários vídeos eu vou estar fazendo esse passo a passo de novo. Eu sei que eu já ensinei em outros vídeos, né? Mas é sempre bom a gente dar uma relembrada, ok, meninas? Então, agora eu vou só arrumar o meu papel sulfite, que eu estou com a tela do computador. Lembrando outro detalhes, meninas, que quanto mais escura a imagem, mais escuro está o ambiente, é melhor para retirar o risco, ok? Então, vocês podem ver que a gente enxerga muito bem do que estar o ambiente bem claro, ok? Então, eu vou só prender aqui a folha e aí eu já volto para a gente começar a riscar. Então, eu já prendi a folha, eu até já deixo um duraquinho aqui esperando, né? Um durex já sempre deixa uns pedacinhos já ali. Aí facilita, daí eu prendo na parte de cima, deixa eu mostrar pra vocês, ali na parte de cima, fora da tela. Mas aqui na tela, olha meninas, eu também coloco aqui um pedacinho, deixa eu ver se eu puxo mais aqui o celular. Aqui também eu coloco um pedacinho só pra não ficar passeando o papel, ok? E agora eu vou retirar, agora eu vou fazer o risco. Eu vou só posicionar novamente aqui a tela. O meu celular eu já venho. Lembrando, meninas, essa parte também é bem principal, então. A minha rosa daqui de cima até aqui embaixo, ela tem 15 centímetros, tá? Então, eu cortei um tecido 27 por 27 centímetros quadrado. E também eu vim aqui, aí tirei a medida mais ou menos que eu queria do tamanho da minha almofada, tá? Aí calculei mais ou menos o tamanho que eu queria. E aí também outra coisa, meninas, que é bem importante, sempre antes de começar, é olhar o tamanho do bastidor, tá? Se vai caber no bastidor, ok? Porque às vezes a gente vai pegando um tamanho muito grande, aí não cabe inteiro. Mas assim, como eu não vou usar no bastidor, né?
esse que eu vou estar aplicando na minha almofada, também posso bordar em 2 vezes, tá? Bordo a parte de baixo, depois eu mudo o bastidor e bordo a parte de cima, caso seja uma peça maior. E essa peça aqui eu imaginei assim: você tem uma amiga muito querida e você quer dar um presente para essa amiga, e às vezes a gente não sabe o que dá, porque hoje em dia as pessoas têm tudo, né? E esse aqui é um excelente presente, assim, pra gente estar dando para as amigas também, né? Escreve alguma coisinha ali bem legal, assim, pra amiga, né? E é um presente bem legal. Então, vocês estão vendo o meu bastidor, ele tá com esses tecidinhos, tá? Porque eu gosto que fique bem, bem firminho na hora de eu bordar. Então, eu enrolo tirinhas que sobra do algodão cru, né? Eu vou enrolando em volta, daí ele fica bem firme quando eu coloco no bastidor o tecido. Ok? Aqui eu vou mostrar só um pedacinho. Eu já havia ensinado vocês como é que faz, né? Mas aqui só para relembrar. Então, eu venho aqui com o meu lápis, tá bem apontadinho, ó. Qualquer lápis que vocês tenham, tá? Esse aqui que eu estou usando, quero ver qual que é, não tem. Acho que não tem o número aqui. Ele já até gastou o número fora. Mas é qualquer lápis que vocês tenham ali. Tem 8B ou 6B, se eu não me engano, esse aqui é um 6B. Mas é qualquer lápis que vocês tiverem em casa, ele faz. Faz a mesma. Aqui, olha, a minha folha, ela parece que vai entrando e vai indo para o meio. Eu aqui não vou fazer essa entrada ali, fazer esses dois. Eu vou fazer um risquinho só, tá? Lá vocês capricham bem, aqui eu tô meio que riscando ao contrário, né? Mas depois eu ajusto bem. Aqui, olha, eu vou fazer só um risquinho, tá? Aqui eu vou colocar esses riscos, meninas, por quê? Porque esse risco aqui, na hora de eu bordar, ele vai me ajudar a eu ver o sentido o sentido que eu vou bordar, tá? Então, dessa vez eu vou colocar. Aqui na outra folha também. Quando vocês estiverem riscando, vocês podem ir virando, tá? Aqui também, olha. Aqui ele está um pouco assim enviesadinho, mas o pontinho a gente vai bordando ele assim, mais de pezinho, né? Então, aqui ainda faltou fazer esse galho aqui. Aqui também eu venho reto, olha. Essa marcaçãozinha, ela ajuda bastante na hora de bordar. Ok, meninas? Então, aqui, assim por diante, né? Então, aqui, olha, eu venho aqui na flor. Na pétala da rosa, né? E vou riscando. Então, meninas, mas como se vocês têm a impressora e vocês gostam de imprimir o desenho
Bordar também pode, tá? Aqui também é legal colocar assim os risquinhos, só para marcação de que sentido está indo o ponto, ok? Ele facilita bastante, principalmente pétala. Pétala é muito bom, né? Então aqui, olha, eu já vou pôr aqui, que daí eu já sei para que lado vai, ok? Então, meninas, eu vou terminar de riscar e daí eu já volto aqui mostrar para vocês como que eu passo também pro tecido, ok? Bem, meninas, então eu terminei, já passei o risco, tá? E agora eu vou passar o risco pro tecido. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Acabei esquecendo do lápis, aqui do ladinho. Então, tá o risco aqui, né? Eu tenho o meu tecido aqui, que eu cortei 27 centímetros por 27. Claro que não tá assim bem retinho, né, meninas? Mas tá. E eu não passei o tecido hoje. Normalmente eu passo, mas hoje eu tava com pressa, eu não passei. Então, aqui eu tenho o meu meio. Pra achar o meio, simples, né? Dobra aqui e dobra no meio. Aí, então, aqui eu tenho o meu meio, né? Bem aqui é meu meinho. Aqui no tecido, olha, eu também dobrei bem no meio e bem no meio, tá? Então, eu medi aqui a altura, né, que deu 15 centímetros e assim, não me lembro quantos centímetros deu. Aí, eu só fiz essa marcaçãozinha assim no papel, essa dobradura. Então, o que que eu faço agora? Isso aqui, meninas, é para eu achar, para ficar bem no meio do meu tecido, tá? Então, eu pego o meio aqui da folha, né? E o meio do tecido, então, tanto na altura quanto na largura. Sempre eu dou uma olhadinha, dou uma conferidinha, o que tá sobrando de tecido para um lado e pro outro. E aqui está tudo no meio. Eu vou tirar esse alfinete, porque esse alfinete vai me atrapalhar. E agora eu vou pegar um pedaço de durex, porque eu não sei aonde tá a minha fita crepe. Eu gosto de usar fita crepe. E vou prender um pouquinho aqui em cima dos lados para eu estar riscando. Ó, já peguei meu durex. Olha que o meu durex ainda para ajudar é aquele largo, né? Então tem que estar cortando sempre. Mas às vezes a minha mãe leva a minha fita crepe lá para pregar as coisas na casa dela. E aí e ela não traz de volta, e às vezes eu fico procurando, achei que eu guardei em algum lugar e não tô achando. Bom, então eu vou prender aqui, tá em cima. Vou prender aqui do outro ladinho. Só para ele não andar na hora de eu riscar, tá? Claro que se vocês fazem isso aqui na impressora, daí não tem todo esse trabalho, né, meninas? Então, aqui eu tenho daí o carbono para tecido, né, que é muito bom, que é um carbono que quando você lava sai, né? Então, coloco com a parte do brilhosa para baixo, né, o fosco é para cima. Eu ergo aqui e coloco aqui. Eu sempre corto um pedaço menor, tá, meninas, do meu carbono. Porque eu não gosto muito inteiro, eu acho que daí fica aqui, daí a gente fica esbarrando com o braço, e ele fica manchando muito, assim, principalmente a gente que grava, né, então é legal ter assim mais limpinho, mais ajeitadinho, né, o tecido, né, assim mancha de carbono, né, aí fica melhor, se bem que lavando sai tudo, tá, eu prendi numa camiseta, também fiz com carbono, camiseta branca, e eu lavei hoje que eu terminei, que é do tema do bordado do dia a dia, né? Eu bordei um gatinho tão bonitinho de contorno. E aí eu fui lavar, digo, vamos ver se vai sair, porque aí eu acabei dando uns riscos meio fora, assim. Mas ele saiu tudinho, ficou bem bonitinho. Então aqui, meninas, também eu vou prender aqui um pouquinho, tá? Pro lado de cá, só pra não caminhar. E agora eu vou começar a riscar. Tanto faz começar de cima para baixo, de baixo para cima. Eu vou começar de cima para baixo, tá? Então, eu venho aqui, meu lápis bem apontadinho, o mesmo lápis que eu usei para tirar. Deixa eu puxar mais para cá que vocês vão enxergar melhor. E eu venho aqui no meu risco.
E venho aqui apertando um pouquinho, tá, meninas? E é fácil de ver aonde a gente já riscou, né? Porque ele vai ficando um pouquinho mais forte o risco. Às vezes a gente dá uma erradinha, mas isso acontece. Aqui tem uns risquinhos, eu vou colocar também só para eu ver o sentido que vai o fio, né? Aqui também. Aí, se vocês quiserem, vocês já podem ir riscando, ok? Esse aqui ainda não risquei. Eu acho que lembra muito escola da gente, né? A gente adorava fazer isso aqui, ia juntar aqueles pontinhos, né, que davam pra gente os desenhos. Já tá quase pronto. Vou só virar aqui um pouquinho, que daí facilita pra fazer o risco. Opa. Mais um risquinho. Daí agora a rosa terminou. Eu vou só riscar mais uma folha para vocês verem. Da mesma forma. Eu vou colocar os risquinhos só para eu saber depois o sentido do fio. Eu vou bordar. E aí eu caulo assim. Ok, meninas? Acho que aqui agora já deu para entender bem, né? Como é que a gente vai riscando. Então, eu vou terminar de riscar e depois eu já trago para mostrar para vocês pronto. Prontinho, meninas. Terminei. Agora eu só vou tirar o risco. Olha, eu já puxo com o durex, ele sai bem facinho, né? Ele não chega a grudar. Então, aqui eu tenho o meu. E voilá, meu risco tá pronto. Tá bem bonitinho, né? Pra bordar. Espero que eu não tenha esquecido nada. Acho que não esqueci. A gente sempre dá uma conferida, né? Pra depois... Mesmo que agora que esqueceu de colocar, daí fica difícil, né? Mas sempre a gente dá daí depois uma ajustadinha, né? Então, esse aqui, o que eu tô usando hoje é azul, tá? Eu tenho o verde também ali. Também gosto, é bem bom de lidar com ele.
E tem um amarelo também, quando é um tecido escuro, daí eu utilizo o amarelo, ok? Agora eu vou colocar eles no ar, eu já trago pra gente. Já aproveitando, meninas, vamos conversar um pouquinho a respeito de aro. Então vamos começar com os bastidores, né? Tem gente que diz aro, chama de aro, né, para bordar, e tem gente que chama de bastidor, tá? Por isso que às vezes eu falo aro e às vezes eu falo bastidor. Então aqui eu tenho um de plástico, tá? Esse de plástico, ele é bom, tá? Quer dizer que ele seria mais para decoração, né? Para eu fazer o bordado, prender o bordado aqui dentro e não mexer. Mas eu uso ele para bordar. Mas ele é meio molinho para bordar, tá? Então, quando vocês comprarem de plástico inteiro assim, sempre eu assim aconselharia que seria mais para decoração, não tanto para bordar, tá? Então, vocês podem ver, ele é retinho, é igual o outro, né, de MDF, né? Ele não tem encaixe, não tem nada, mas ó, ele trabalha, tá? Então, quando eu aperto assim, vocês podem ver que ele trabalha. Até eu passei bastante algodão, algodão cru ali, né? Pra ficar firminho, né? Então, para bordar também eu utilizo de vez em quando para bordar. Mas eu digo que seria bom só mais para decoração. Aí tem esse outro aqui, que claro, esse aqui é bem mais chique, né, é da Círculo e tal, eu comprei pequenininho para colocar ali, para fazer decoração de um bordado pequenininho, acabei gostando tanto que nem pus no bordado, né. Uso para bordar também quando é uma coisa pequenininha assim, né. Esse aqui, meninas, também é um plástico, ele é um plástico mais duro do que o outro, assim. O acabamento dele é bem melhor, assim, ele é mais lisinho e tal. E aqui vocês podem ver na parte de dentro, ele é retinho, né? Que nem o de bambu, né? O de MDF. E aqui por fora ele tem uma saliência, assim, uma beirada, digamos aqui, né? E aqui olhando na parte de dentro, olha, ele tem um encaixe aqui, tá? Então ele encaixa aqui dentro, esse aqui vai encaixar aqui. Aí ele fica encaixadinho. Esse aqui tanto é bom para decoração quanto é bom para bordar, porque você coloca, daí você encaixa aqui dentro, olha, e aí ele vem com o parafusinho pra gente ajustar aqui, tá? Aí vocês apertam bem aqui, ele fica bem firminho aqui dentro. Então ele não mexe, olha, ele firma ali e pronto. É bom para quando a gente vai bordar aquelas coisas bem pequenininhas assim, sabe? Então ele é bem gostosinho, eu gostei bastante. Tanto que daí eu não coloquei para decoração, deixei para eu bordar. Então são os dois de plástico que eu tenho. Porque esse dia tinha uma pessoa com dúvida, né? Apesar dos nossos aros, dos nossos bastidores, né? Aí esse aqui é aquele de MDF comumzinho, né? Que a gente compra nos armarinhos, né? Tem na internet, bastante para vender, né? Então, esse aqui também, quando ele é muito soltinho, que às vezes eu coloco ele na peça e ele fica às vezes escapandinho um pouquinho, aí eu também passo um tecidinho aqui, tá? De algodão cru, ou qualquer outro tecidinho que tiver, né? É só para fazer um pouquinho mais de volume para ele deixar mais fixo. Então, esse aqui é o menorzinho, que é o comum, né? E eu tenho esse outro aqui que eu gosto, que esse aqui deve ser, não sei que madeira é essa aqui, se é bambu, tem gente que diz que é bambu, não sei. E esse aqui também, ele vem com a regulagem, né? Então, se eu tiro bem aqui, ele acaba que ele sai fora, né? Tipo uma orelhinha aqui, né? E esse aqui eu gosto bastante para bordar, eu uso muito ele, vocês vão ver sempre nas aulas eu com ele, bordando. Aqui eu coloquei uma fita crepe, porque ele manchou um tecidinho, sabe? Aí acabei colocando ali. E ele também é com duas coisas, só que ele é mais fininho em relação a esse aqui.
Mas parece que eu vi ali na internet, esses dias que eu tava procurando uns que eu preciso comprar, me pareceu que MDF também tinha fininho assim, eu ainda não comprei de MDF fininho assim, tá? Mas eu tô pra fazer uma encomenda, daí eu tô bordando vários, aí depois eu coloco, aí eu pego um dia pra colocar todos eles dentro do meu aro, né? Do bastidor, daí todos de uma vez só. Aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para fazer o acabamento no bastidor, daí para ficar fixo aquele que a gente vai colocar na parede para decoração, né? Então aqui não tem muito mistério, né, meninas? Eu vou pegar a parte de baixo, né, a parte de dentro, né, do meu aro. Então tem a parte de dentro, essa é a parte de fora. Deixa eu pôr ali para não cair. Vou posicionar aqui dentro. Calculo mais ou menos um tanto que sobre, que fica mais ou menos no meio, né? Que sobre o mesmo tanto em cima e o mesmo tanto embaixo. E aí eu venho aqui com o aro, com a parte de cima daí do bastidor. Deixo aqui bem esticadinho, bem firminho, né? E esse aqui eu vou apertando. Aí eu puxo um pouquinho mais, tá? Não muito, para não deformar também o desenho, né? Porque senão depois na hora de bordar acaba deformando. Eu fiz isso esses dias, não? Uma professora fazendo um negócio desse, para acabar, né? Mas eu fiz, meninas. Ai, meu Deus, quando eu tirei do aro, eu não percebi no aro. Depois, quando eu tirei, era um curso que eu tava fazendo, sabe? Aí uma ansiedade para terminar o curso. E aí, acabei que eu deformei aqui em cima um pouco, mas não faz mal, é só dar uns pontinhos mais lá, já resolvo o problema, Dodô. Aqui pra mim ele ainda tá soltinho, então eu vou puxar mais um pouquinho, tá? E daí ele já fica firminho aqui dentro, tá? Vamos ver se eu consigo dar uma volta, que ele vai ter que dar uma volta ali, senão eu não vou conseguir prender. E ele tá. Bom, como é que eu sei até que altura eu vou prender esse tecido no bastidor? Aí, meninas, é do gosto de cada uma, tá? Algumas gostam de deixar mais soltinho, outras gostam de ficar mais firminho. Pra pintura de agulha, eu gosto mais esticadinho. Então, olha, quando eu bato, ele parece que faz um som, ó. Meio que de tambor, assim, sabe? Então, aqui ele está bom pra mim, pra bordar pintura de agulha. Porque eu vou usar um fio só na agulha e uma agulha bem fininha, né? Então, aqui o meu bordado já está pronto para começar a bordar, né? O tecido. Veja que ele estava amassadinho, mas quando a gente coloca aqui, ele estica. Antes, claro, de eu aplicar na almofada, eu vou estar passando, né? Bem direitinho, deixar ele bem bonitinho. Mas por que não bordar já no tecido da almofada? Né? Poderia pegar. Não porque eu quero colocar um acabamentinho, tá? Uma fitinha que eu tenho lá bonitinho. Mas daí na hora de colocar eu vou mostrar pra vocês, porque eu esqueci o nome, não fui eu que comprei. Foi a minha norinha que comprou. E ela ainda disse o nome lá, ela comprou bastante, que ela ia fazer umas coisas lá. Depois ela me deu, daí esse acabamentinho lá. Mas a hora que eu lembrar, eu pergunto pra ela o nome. Eu procuro na internet, também tem, né? Então é isso, meninas. Então eu vou só agora colocar no meu suporte pra bordar. E aí eu já volto pra gente começar a bordar a rosa. Bem, meninas, então já separei as cores pra gente bordar. Então vamos começar a bordar um caulezinho, tá? Da rosa. Para esse primeiro início eu vou usar um verde bem escuro, que é 862, mas qualquer verde musgo que vocês tiverem bem escuro, tá? Pode ser. Então eu vou começar a bordar bem aqui embaixo. E vou subindo. Aqui a gente tem essa beiradinha, olha, nessa beiradinha aqui que eu vou bordar. Hoje, meninas, eu tive que dar risada porque lembra que eu falei que eu tinha perdido a fita crepe? Então, aí eu fui procurar os bastidores, né, para eu explicar para vocês na aula.
Aí quando eu fui lá onde é que eu guardo os bastidores, eu achei a fita crepe, né? Tava lá guardadinha a fita crepe. E olha que fazia dias que eu tava procurando. E pior que eu já olhei umas 2 vezes lá dentro, mas eu não achei a fita crepe. Eu peguei só um pouquinho aqui. E aí comenta, deixa aí nos comentários, meninas, se vocês também fazem esse tipo de coisa ou não. Que nem esses dias eu não sei o que eu tava procurando. Eu tenho 2 celulares, esse que eu uso para gravar. E eu tenho um outro que é um velhinho, que ele, eu tive que abandonar ele porque ele começou a travar demais, muito antigo, né? E daí não tem mais atualização, né? Mas eu queria ele por causa da lanterna dele, sabe? E eu guardei, né? Daí eu digo, eu vou achar, vou carregar, daí eu uso a lanterna. Procurei. Não achei. E eu disse, não, mas eu não descartei nem nada, né? Aí passado isso mais de um mês, assim, aí eu fui lá na gaveta, uma gavetinha que eu tenho lá, procurar um comprovante de endereço, achei o celular lá dentro. Não, e pior que eu olhei umas 10 vezes dentro daquela gaveta, mas eu não achei o celular. Bom, enfim, né, coisas que a gente acaba fazendo, mas deixa aí nos comentários se vocês também fazem esse tipo de coisa. Mas aqui em casa anda acontecendo muito, né, pior que sou eu mesma que guarda as coisas. Então, meninas, aqui eu tô subindo assim, ó, ponto, um longo, ponto curto, ponto longo, ponto curto, né? E daí vai subindo, devagarinho, né? Vai preenchendo bem o riscozinho, tá? Mas deixa aí nos comentários, meninas, se acontece isso com vocês também, só pra eu não me sentir sozinha nessa situação. Daí quando eu fui lá, digo, tá aqui a fita crepe. E eu procurando. É que eu vou subindo até lá em cima. Pode ser pontos maiores também, não precisa ser muito curtinho.
Ok, meninas? Então, eu vou fazer deste lado e vou fazer do outro lado também, tá? Então, eu venho e vou subindo aqui do outro ladinho também, ok? Bem, meninas, terminei de bordar aqui toda a parte do caulezinho, né? Com o tom mais escuro, aqui. Aqui eu deixei umas duas partezinhas, porque aqui tá, como está mais pra cima, seria um pouquinho mais claro ali, só pra fazer uma graça, como a gente costuma dizer, né? E aí depois eu vou estar preenchendo aqui no meio com outro tom de verde, ok, meninas? Então eu vou dar essa aula por encerrada e eu volto na próxima aula pra gente estar preenchendo, né, o caulezinho. E aí a gente começar a bordar as folhas, né? E daí, por último, a gente vai bordar a rosa. Bem, meninas? Então, quero agradecer a todas vocês que ficaram aqui até o final do vídeo, né? Lembrando vocês que o risco vai estar disponível, né, lá no meu blog. O endereço tem ali na descrição do vídeo. Quero agradecer vocês que estão comentando, que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão se inscrevendo no canal, né? Então, meninas, até a próxima aula.